Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui professor Ariel Costa, professor de Geografia e também de Estudos Amazônicos, e hoje iremos estudar estudos amazônicos, um assunto muito importante, tá? Nós iremos falar sobre a expansão europeia na Amazônia. Então nós sabemos que os primeiros colonizadores aqui na nossa região amazônica foram os espanhóis. Só que nós vamos saber algumas histórias, alguns detalhes sobre eles que talvez você ainda não tenha ouvido, tá? Então veja bem, no século XV a Europa passava por vários problemas, tá? Algumas dificuldades. Dentre esses problemas, pode-se destacar a baixa produção de alimentos. Eles não conseguiam produzir alimentos a ponto de sustentar aquele continente. Tá? Então, por um tempo, o comércio nas Índias Orientais, ajudou a abastecer a Europa. Então, eles saíam, navegavam ali pelo Oceano Atlântico, no Oceano Índico, até chegar nas Índias em busca de especiarias, em busca de alimentos. Então, com tantos intermediários, o preço dos produtos aumentava, tá? Conforme eles iam comprando lá, a Europa está precisando, bora aumentar, eles aumentavam o preço. Então, a necessidade de chegar às Índias por um caminho livre do domínio árabe impulsionou várias nações europeias a lançarem as suas embarcações em direção ao continente americano, o continente que nós moramos. Tá? Porque quando se fala em continente americano, são as três Américas: América do Norte, América Central e América do Sul, aonde nós estamos. Tá? Então essas embarcações passaram a navegar em direção ao continente americano no ano de 1492. Então, com a chegada em terras que até então eles desconheciam, eles não conheciam essas terras, os europeus, eles acreditavam que tinham resolvido os seus problemas. Quando chegaram no Novo Mundo, nossa, agora pronto, resolvemos os nossos problemas. Então, para eles, o Novo Mundo seria o quê? Seria fornecedor de alimentos, de especiarias e principalmente metais preciosos. Eles achavam que tinha uma riqueza muito grande e com certeza existia e ainda existe, tá? Então, veja bem, as especiarias que eles costumavam levar aqui do continente americano, da Amazônia, para a Europa, era o piqui, era a canela, era o alçafrão, tá? Era a pimenta do reino, era o cipoalho, era o chá, o cravo, o gengibre, a erva mate, baunilha, pimenta do reino, dendê, erva doce, cominho, café, gengibre, urucum, noz moscadas e dentre várias outras especiarias que eles levavam para o continente deles, tá? Tudo isso era novidade para eles. Então, a primeira expedição europeia que chegou à Amazônia foi a do espanhol Vicente Rionel Pinzón, tá? Esse nome mesmo, no ano de 1500. Então ele ficou impressionado com a grandiosidade da região e com a possibilidade de nela haver metais preciosos. Os caras pensavam só em riqueza, não, lá eu vou encontrar jazidas de ouro. Vocês vão ver mais na frente o que os caras eles escreviam mandando a carta para o rei dizendo o que eles encontraram aqui na região. Então eles viajavam na maionese, tá? Então o rio Santa Maria de Marladuce, tá? Que é conhecido como Rio Amazonas, mas foi esse nome que Vicente Rianês colocou, Santa Maria de la Marduce, só foi navegado em sua totalidade, de fora a fora, 39 anos depois. Tá? No início eles andavam só alguns trechos ali do Rio Amazonas. A viagem começou na cidade de Quito, que é a capital do Equador. Tá? E no Peru, e navegando pelo Rio Amazonas, alcançou o Oceano Atlântico no ano de 1542. Então essa expedição foi fundamental para a conquista europeia da Amazônia. Então veja bem, navegar o rio também possibilitou aos espanhóis terem uma ideia
da quantidade de povos nativos que habitavam as margens do rio Amazonas. Era ribeirinhos, eram indígenas, então possibilitou essa ideia. Falou, nossa, tem muita gente que mora aqui, muitos povos nativos da região. Então, nessa expedição, o rio foi novamente batizado, tá? Então, a partir daí passou a ser chamado Rio das Amazonas, porque eles também têm uma lenda das Amazonas, que eles acreditavam que existiam as guerreiras amazonas, tá? Mais na frente vocês vão ver nas próximas matérias alguns mitos e algumas lendas que eles acreditavam ter visto aqui na região amazônica. Tem algumas histórias até absurdas, tá? Mas é necessário porque foi registrado nos armais da história quando eles escreviam e mandavam para o rei, para os reis de seus países. Então, apesar de os primeiros europeus a chegarem à Amazônia terem sido os espanhóis, muitos deles e muitos outros vieram também, como os portugueses, veio também os franceses, os holandeses e os ingleses. Cada um deles queriam fazer as suas expedições, cada um deles queriam fazer a sua descoberta no novíssimo continente da época, que era novíssimo, tá? Hoje o novíssimo continente é a Oceania, mas na época, como ainda não era comum a colonização aqui da América do Sul, da Amazônia principalmente, tá? Então, eles foram os primeiros a chegarem, a colonizarem, a fazerem as suas expedições, a pegarem as especiarias, as riquezas e levarem para os seus países, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Na próxima aula nós iremos continuar falando sobre algumas lendas que os espanhóis, os portugueses, os holandeses e os ingleses eles falavam a respeito da nossa região, que viram muitas coisas, tá? Mas a nossa aula de hoje era essa. Um forte abraço, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.